Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos falar um pouquinho desta linda matéria que é a parte de legislação. Na verdade, é um conjunto de matérias, um conjunto de disciplinas que vamos estudar aqui focados para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, o TCM São Paulo. É isso aí, meu amigo. Você que está se preparando para esse concurso, é o momento de você dar uma acelerada aí na sua preparação. Ainda não temos uma data de prova definida devido a todos esses acontecimentos recentes, mas é importante que você esteja aí empenhado nos estudos. Essa data de prova aí pode sair a qualquer momento. Acreditamos que ainda vai demorar um pouquinho aí a partir da data de publicação desse vídeo, mas é claro, não temos uma bola de cristal para lhe dizer quando que essa prova vai acontecer. Temos que aguardar aí as comunicações oficiais do órgão, da banca organizadora e assim por diante. Então é o momento de você acelerar os estudos. Aqui no Qualis Concursos a gente tem diversos conteúdos que vão auxiliar você na preparação para essa tão sonhada vaga no serviço público. Bom, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha então aqui no material junto com o professor. Vou colocar aqui nos slides para você aí de casa acompanhar junto comigo. Vamos lá? Então agora a gente vai tratar um pouquinho da parte de legislação e aí a gente vai nós vamos resolver algumas questões aí para ajudar você nessa caminhada. Vamos lá então, amigão, olha só. Se você mesmo que ainda não é inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo no inscreva-se. Incrivelmente, aí uma parte muito considerável das pessoas que assistem os nossos vídeos, quase 70% aí não são inscritas no canal. Ora, meu amigo, não faz sentido, é só você clicar lá no inscreva-se, você não vai pagar nada por isso, vai ajudar-nos a poder comunicar com você sempre que a gente tiver ali um vídeo novo, tiver uma novidade para você. Então, acompanha, clique aí, se inscreva, você não vai pagar nada por isso, ajuda o canal a continuar o seu trabalho, deixa aqui os comentários também, isso ajuda o canal a crescer, isso nos ajuda a cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, se gosta do que você vê aqui, se te ajuda na sua preparação, ajuda a gente também, é só se inscrever, deixa aí os comentários, coloca a sua opinião, coloca aí o que você quer ver como tema das próximas aulas, deixa suas dúvidas, a gente esclarece todas as dúvidas que são colocadas aqui, quero ver quem faz isso, né? Que é o curso que dá esse tipo de auxílio aí para você totalmente gratuito, meu amigo. Gratuito, sim, é isso que você ouviu. Então, dá essa moral aí para o curso e vamos lá. Então, acessa lá o site do Qualis Concursos, que é qualis.com.br. A gente tem diversas soluções para ajudar você na sua preparação, TCM, algumas disciplinas lá para a Polícia Federal, contabilidade e assim por diante. Então, dá uma olhadinha lá que sempre tem uma solução interessante para te ajudar. Além disso, se você não nos segue ainda no Facebook e no Instagram, siga-nos lá. Também é um canal de comunicação aí com você, concurseiro. A gente traz algumas dicas, algumas novidades, alguns lançamentos lá exclusivos para você, tá bom? Vamos então aqui partir para a nossa primeira questão. As questões aqui que o professor filtrou foram questões que caíram já na organizadora VUNESP, tá bom? Essa primeira questão, ela caiu lá para a Prefeitura de Morro Agudo, Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo, para o cargo de analista legislativo. A questão ela diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal Brasileira, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão: a. por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Faz bastante sentido o que está escrito aqui, não é? Não é uma lei estadual que vai fazer isso? Só que para que a lei estadual possa desmembrar, unir, incorporar municípios, essa lei ela precisa aí, ela depende de uma outra lei complementar federal. Então, faz sentido o que está escrito aqui. Além do que, a gente precisa consultar a população. Aí não é referendo, é plebiscito, referendo após a prática do ato, para ratificar. Enquanto que o plebiscito é um ato prévio. Tem que haver um estudo de viabilidade também, no caso dos municípios. No caso, quando a Constituição fala de estados, aí não fala desse estudo de viabilidade. Mas então, a gente identifica aqui que os elementos estão preenchidos corretamente, tá? De acordo com o texto da Constituição Federal, que eu já vou trazer para você acompanhar junto comigo. Olha só. Então, a alternativa A ela está bonitinha, ela está certinha, motivo pelo qual ela se torna o gabarito da questão. Mas vamos ver as outras aqui, olha só.
Então, nos termos da Constituição Federal Brasileira, a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão. Alternativa B, por lei municipal? Não, é por lei estadual. Dentro do período determinado por lei complementar estadual? Não, dentro do período determinado por lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, até aqui correto, as populações dos municípios envolvidos, também correto, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, essa parte final está certa, mas tem esses erros aí que nós destacamos. Alternativa C, por lei estadual, quer dizer, a fusão, incorporação e desmembramento de municípios vai ser feito por lei estadual? Na alternativa C? Sim, está certo. Dentro do período determinado por lei complementar federal? Sim, correto. E dependerão de consulta prévia mediante referendo? Errado, é mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, o erro aqui foi trocar o plebiscito por referendo. Então, a alternativa C está errada. D. A fusão, incorporação e desmembramento de municípios será feito por lei complementar estadual? Errado, vai ser feito por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. A alternativa fala lei ordinária federal. Então, 2 erros aí. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade estadual, de viabilidade municipal, na verdade, apresentados e publicados na forma da lei. Então, diversos errinhos aí. A alternativa E que diz que vai ser feito por lei federal, errado, vai ser feito por lei estadual. Dentro do período determinado por lei complementar estadual, errado, dentro do período determinado por lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados nos termos da lei. Ora, meu amigo, aqui nós temos então outros erros aí, né? Não é lei federal, é lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, tá? Então tem esses erros aí, então a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra A. Então você percebeu que não é nada de outro mundo, dá sim para você acertar uma questão como essa, é só ler com atenção, é só prestar atenção no que está escrito e lembrar do texto da Constituição Federal. Vamos ver juntos agora o que está escrito no texto da Constituição Federal? Olha só. O artigo 18 ele diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, cuidado, não são soberanos, são autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 3º, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, esse é o caso dos estados. A gente falou na questão de municípios, que é o que está no parágrafo 4º. Olha só, acompanha junto comigo. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Sim, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então você percebeu que você tem que lembrar bastante o que está escrito no texto da Constituição Federal. Ainda mais a sua organizadora sendo a VUNESP adora cobrar literalidade de lei. Tem algumas ou outras questões mais interpretativas, dependendo do cargo eles cobram um pouquinho de jurisprudência, decisão judicial, mas o importante aqui é você se ater bastante à letra da lei. Até porque a jurisprudência, a decisão judicial ali, a doutrina, a interpretação, vai se dar normalmente conforme o texto da Constituição Federal. Tem exceções? Tem, mutação constitucional e por aí vai, mas normalmente se dá com base no texto da Constituição. Então, por isso que é importante você conhecer bem o texto da Constituição Federal, tá bom? Vamos ver a próxima questão, então. A gente entendeu o gabarito dela, né? Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou coloca aí no chat que o professor está acompanhando aqui, tá? E vai tirando as suas dúvidas. Vamos lá. A próxima questão caiu na VUNESP, na Prefeitura de Morro Agudo, para o cargo de auditor de controle interno. E foi perguntado o seguinte: aos servidores públicos, conforme a Constituição Federal de 1988, os padrões de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório deverão considerar, entre outros fatores, o seguinte. Então, bem copia e cola também aqui da letra da lei, olha só. Por isso que eu trouxe questões da VUNESP, para você ver como que a VUNESP cobra esses temas em prova. Vamos lá.
as exigências técnicas e de tempo para a função, o grau de complexidade das tarefas e desempenho alcançado. Ora, está estranho em relação ao que está previsto no texto da Constituição Federal. A Constituição Federal não fala de tempo da função. Então não vamos colocar A, vamos para B. A natureza, o grau de responsabilidade, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos. Olha, essa daqui tá bonitinha, hein? Tá certinho. Está de acordo com o que diz o texto da Constituição Federal, então vai ser o gabarito da questão. Vamos para C. O nível de senioridade do cargo, quer dizer, mesma coisa que eu falei da A, tempo para função. Não, errado. Isso não está. Exigência técnica e complexidade das tarefas e atribuições faz sentido, mas o tempo ali no cargo não. Né? Muito embora o servidor, ele muitas vezes, quando o cargo dele é estruturado em carreira, ele possa ser promovido através de mérito ou de antiguidade, mas isso ele vai ser, é um estudo que a gente estuda na promoção. Aqui não vai ter muito a ver com essa questão da composição da remuneração de acordo com o texto da Constituição Federal. Vamos para D. A complexidade e o grau de exigência da função. Tá um pouquinho estranho, mas, né? Posicionamento vis-à-vis das demais carreiras do setor público. Não é o que diz o texto da Constituição Federal. Inventou aqui, ó, invencionismo. E a compatibilidade entre o cargo, função e tarefas, as exigências inerentes à função e ao cargo ocupado e resultados alcançados. Não, a Constituição não fala que o servidor que tem melhores resultados vai ganhar mais. Não, não é exatamente o que diz o texto da Constituição Federal, embora a gente tenha que trabalhar um pouquinho com a meritocracia, mas dentro de determinados limites. Então a gente conclui que o gabarito é realmente a letra B. Vamos ver o que diz o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele diz que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira. Quer dizer, do que trata esse cargo? O que ele vai fazer? Qual que é a natureza dele? É um cargo mais operacional? É um cargo que exige uma atividade ali de um raciocínio, que exige um raciocínio comparativo, um raciocínio lógico, um raciocínio específico, enfim. Qual que é o grau de responsabilidade? Ele pode ser responsabilizado por um erro, uma omissão de uma maneira mais latente ou está mais exposto a sofrer uma penalidade devido a isso do que outros cargos, a complexidade dos cargos e componentes da carreira. Então, tudo isso a gente vai ter que observar. Os requisitos para investidura. Será que esse cargo exige ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado, pós-graduação, curso técnico? O que a gente leva como requisito para que a pessoa ocupe aquele cargo público? A gente tem que levar isso em consideração. E também as peculiaridades dos cargos. Então, você viu que esses são os requisitos que nós temos que levar em consideração na hora de definir a remuneração do servidor público, tá bom? Leve isso em consideração, é o que está no texto da Constituição Federal. O VUNESP adora fazer questões desse tipo. Eu não fiquei selecionando questões, essas são fáceis. Não foi esse o raciocínio do professor, tá bom? Eu fui pegando ali questões que têm a ver com o seu edital e questões ali, em um segundo critério também, questões atuais. Tem questões um pouquinho mais antigas, mas o professor foi fazendo essa mistura aí para preparar você independente do cenário, tá bom? Também a ideia foi trazer cargos que estejam relacionados com a atividade, mas também tem cargos que estão um pouquinho ali fora disso, mas que não quer dizer que na sua prova vai ser cobrado de maneira diferente, tá bom? Então a ideia foi fazer essa mistura, até porque a gente tem muita aula aqui sobre o TCM, a gente tem aula de exercícios também, então até para tentar não repetir as questões que nós já fizemos anteriormente, o professor trouxe aqui questões um pouquinho diferenciadas, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar os nossos estudos. Vamos para a questão de número 3, number 3, olha só. VUNESP, Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo, cargo de analista legislativo. Policarpo é servidor público e foi designado para atuar em um processo administrativo disciplinar para a apuração de infração cometida por Bentinho. No entanto, antes de ser nomeado para atuar no processo administrativo, Policarpo havia movido um processo judicial contra a esposa de Bentinho, que ainda está em andamento. Nessa situação hipotética, conforme disposto na Lei 9784 de 99, Policarpo. Vamos lá, meu amigo. Primeira observação que eu tenho que colocar aqui para você. A questão ela fala da Lei 9784. A Lei 9784 regula o processo administrativo em âmbito federal.
Então quer dizer, professor, que no âmbito estadual e municipal a gente vai ter leis diferentes? Sim. Nós vamos ter leis que vão regular o processo administrativo no âmbito estadual e leis que regulam o processo administrativo no âmbito municipal. Só que essas leis normalmente são muito parecidas, muito similares com a própria Lei 9784. Por isso que eu trouxe aqui, porque você tem um tema lá do seu edital que é o processo administrativo. Então é importante trazer essas regrinhas aí que normalmente são comuns, tá? Até para que você entenda como é que isso funciona. Nós temos hipóteses de impedimento e suspeição, situações na qual o servidor ele não vai poder atuar naquele procedimento. Por quê? Porque o seu grau de imparcialidade restará comprometido. E é exatamente aqui o que acontece na questão, a situação que foi elucidada aqui na questão. O Policarpo era um servidor e existia um outro servidor, o Bentinho. O Bentinho foi lá e cometeu uma infração disciplinar. Só que, antes disso ser apurado, e antes do Policarpo dar andamento nesse processo administrativo para a apuração dessa infração, o Policarpo, vamos conferir aqui na questão, é o Policarpo mesmo, é isso aí, né? O Policarpo ele entrou com uma ação judicial contra a esposa do Bentinho. Então, para evitar que a sua imparcialidade estivesse comprometida, o Policarpo não vai poder atuar nesse processo administrativo, porque pode ser que o Policarpo esteja com raiva da esposa do Bentinho, pode ser que o Bentinho tenha falado poucas e boas para ele, devido a ele ter ingressado com a ação judicial contra a esposa dele, pode ser que ele esteja com bronca do Bentinho também. Então é difícil você separar uma situação dessa e dizer que o servidor não vai ser, que ele vai ser imparcial. Difícil, né? Então, para evitar aí abusos, para evitar irregularidades, para evitar vinganças, as leis normalmente que regem os processos administrativos vão trazer situações como essas, tá bom? Vamos lá então para as alternativas. Alternativa A. Policarpo não está impedido de atuar no processo administrativo e não tem a obrigação de comunicar a existência da ação judicial. Errado. O Policarpo está impedido. É uma hipótese de impedimento. Ele não vai poder atuar nesse processo administrativo. B. Está impedido de atuar no processo administrativo e deve comunicar esse fato à autoridade competente. Com certeza, certinho, é o gabarito da questão, porque ele é uma hipótese de impedimento, tá? Ou seja, presunção absoluta, diferente da suspeição, que é uma presunção relativa. Então, ele não pode atuar nesse procedimento e vai ter que comunicar uma autoridade competente até para que seja feita a substituição dele. C. Está impedido de atuar no processo administrativo. Sim, mas não tem obrigação de comunicar esse fato. Lógico que tem obrigação de comunicar. Ele vai ter que dizer que não vai atuar no processo administrativo até para que o processo não fique inerte ali, não fique sem movimentação, tá bom? D. Não está impedido de atuar no processo administrativo, pois a existência de ação judicial, no caso, não é prevista na lei como impedimento. Sim, de acordo com a Lei 9784, isso é uma hipótese de impedimento. E. Não está impedido de atuar no processo administrativo, pois é somente suspeito e não tem a obrigação de comunicar a existência da ação judicial. Ele está impedido e tem a obrigação de comunicar a existência de ação judicial. A gente vai encontrar o fundamento disso lá no artigo 18 da Lei 9784. Olha só. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem contra o cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau. Então imagina o seguinte, meu amigo, imagina que o servidor tem interesse na matéria. Por algum motivo ele tem interesse na matéria, ele vai ser beneficiado com aquela decisão, então ele não pode atuar nesse processo administrativo. Ou ainda, se ele participou daquele procedimento sendo um perito, sendo uma testemunha, sendo um representante de alguma parte, ou se aquela situação disser respeito à sua esposa, seu esposo ou parentes até o terceiro grau, ou seja, um tio seria parente de segundo grau, não é isso? Aliás, não, terceiro, né? Vamos fazer os cálculos aqui, ó. Sai de você, vai para a mãe e para o pai, 1 grau. Vai para os avós, segundo grau. Vai para os tios, terceiro grau. Então, se fosse um tio, por exemplo, não poderia porque é terceiro grau. Se fosse um sobrinho, poderia? Vamos fazer o raciocínio. Sobrinho é parente de qual grau? Sai de você, vai para o pai e para a mãe, 1 grau. Vai para o irmão, segundo grau. Sobrinho, terceiro grau. Então também não pode. E o primo? O primo já pode porque o primo é 4º grau. Então o primo já não entraria aqui nessa situação. Poderia entrar na suspeição, mas não no impedimento, tá bom? Ou ainda, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, o respectivo cônjuge ou companheiro. Exatamente essa hipótese.
O Policarpo tinha movido uma ação judicial contra a esposa do Bentinho. Então, se enquadra nessa hipótese do artigo 18, inciso 3 da Lei 9784, tá bom? E aí olha o que diz o artigo 19. O artigo 19 ele determina que a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então, vai comunicar à autoridade e não vai trabalhar naquele processo. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, veja, é uma falta grave não comunicar o impedimento. Tem que comunicar, tá bom? Para evitar vícios, evitar ali nulidades dentro daquele procedimento. Tranquilo? Você viu que é bem facinho, é só conhecer a letra da lei. Tem mais aqui alguns dispositivos que eu achei interessante destacar para você. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Então aqui ele já trata de hipóteses de suspeição e não de impedimento, tá? O indeferimento de alegação de suspeição pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. A suspeição é uma causa aqui relativa, né? A gente tem a presunção relativa. Então, quer dizer, a pessoa pode negar a suspeição e dizer, não, na verdade eu não tenho amizade íntima, não tenho inimizade, vou continuar no processo. Pode ser objeto de recurso essa decisão? Pode, mas não tem o efeito suspensivo. Quer dizer, fica valendo os efeitos dessa decisão, continua o regular procedimento ali do processo e vamos analisar o recurso depois, tá bom? Esse é o raciocínio. Vamos para a próxima questão. Caiu na VUNESP para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para agente técnico desenvolvedor. Vamos lá. É modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial. Com antecedência mínima de 45 dias, a referida modalidade corresponde ao conceito de... Ora, desculpe. Aqui você tem que conhecer o tema modalidades de licitações. Dentro do tema modalidades, meus amigos, você tem que conhecer todas elas. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. O pregão, que não está na Lei 8.666, mas está na Lei 10.520, também é uma modalidade de licitação. Tem os conceitos previstos na lei que a gente vai ver. Mas normalmente aqui entre concorrência, convite, tomada de preço, a gente vai definir muito pelo valor, o valor que está envolvido. Já o leilão é para a venda de bens inservíveis para a administração. E o concurso é exatamente essa hipótese que está definida aqui na questão. O concurso é essa modalidade de licitação entre os interessados para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Então, o gabarito aqui é a letra E. Depois você pode dar uma lidinha no artigo, todos os artigos que eu estou destacando aqui. É importante que você pegue a lei e leia, tá bom? Procure lá. Pega um site de busca aí qualquer, que eu não vou dizer o nome do Google, e coloca lá, Lei 8666, busca lá a fonte do Planalto, para você poder pegar a lei atualizada, tá? Essa lei está em processo de substituição, então logo logo a gente vai ter uma nova lei de licitações, mas vamos nos ater a essa daqui por enquanto. O artigo 22, então, ele diz que são modalidades de licitação a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Concorrência. Concorrência para valores bem maior. Pode ser utilizado para valores pequenos, tá? Porque quem pode mais pode menos. Pode ser utilizado, então, para qualquer hipótese, mesmo que tenha valores baixos, mas normalmente a gente utiliza para valores mais altos, tá? Então, é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Já a tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Tá vendo? Não é entre quaisquer interessados, mas entre aqueles que estão cadastrados. Ou que preencherem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Tem que memorizar esses conceitos, já vi cair em algumas provas, tá? Diferenciar a concorrência da tomada de preço não só pelos valores, mas também por estes conceitos. E o convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados eles ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse,
com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, tá bom? Teve um errinho ali embaixo, né? Ali, acho que era a continuação de qualificação ali, né? Mas ignora isso aí, vamos lá. Parágrafo 4º, concurso... agora eu já vi onde está faltando, né? Tá vendo? Essa parte ali é do parágrafo 5º, avaliação. Mas tudo bem, vamos lá. Parágrafo 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então, era exatamente esse o conceito que estava sendo cobrado naquela questão. Tá vendo? Tem que memorizar esses conceitos, meu amigo. Parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19 a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao da avaliação. É bem comum, por exemplo, na Receita Federal. A Receita Federal apreende diversos objetos e vira e mexe tem lá leilões de objetos apreendidos. Ou quando a administração tem lá um bem, um imóvel que não vai mais usar, que já foi desafetado, ela pode fazer a alienação disso através dessa modalidade, que é o leilão. Então, o leilão é para venda. O restante aqui normalmente vai ser utilizado para compra ou aquisição aqui de produtos que sejam interessantes, né? Ou trabalhos. Bom, então com isso a gente conclui que o gabarito é realmente aqui a letra E de Evandro, tá bom? Depois lê esses artigos aí com carinho. Vou fingir que você ainda não viu o gabarito dessa questão 5, vamos continuar. Licitação é procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação das propostas para o oferecimento de bens e serviços. Um dos princípios que deve ser observado nos procedimentos licitatórios públicos é o da impessoalidade, significando que a administração deve. Olha, presta bastante atenção a uma questão como essa. Os princípios parecem ser bem tranquilo, bem facinho de você memorizar. E realmente não é. Só que uma questão que pode dificultar a tua vida em prova é uma questão mais ou menos como essa. Essa daqui ainda não é tanto, mas tem questões um pouquinho mais difíceis, tá? Presta atenção por quê? Porque normalmente eles trazem uma situação prática e aí você tem que enxergar a aplicação do princípio ali. E às vezes é uma linha tênue para você diferenciar entre um princípio e outro. Então tem que tomar bastante cuidado e fazer bastante questão para treinar esse tema princípios, tá? Vamos lá. Então, ele está querendo saber sobre a impessoalidade. A impessoalidade significa o quê? Dar tratamento igual a todos os interessados? Pode até ser que você achou que era essa. E de certa maneira, não é de todo errado você definir conceitualmente a impessoalidade como dar um tratamento igualitário, sem fazer diferenciações, mas ao mesmo tempo fazendo as diferenciações que a lei permite, né? Mas não é a definição mais correta. A definição mais correta aqui da impessoalidade seria dar as mesmas oportunidades para todos nos termos da lei, não é? Afastando critérios subjetivos, afastando discricionariedades, afastando critérios que pudessem favorecer um e prejudicar outro. Então essa seria uma definição mais correta. Então dar tratamento igual a todos os interessados está mais atrelado à igualdade, à isonomia, tá bom? Do que à impessoalidade propriamente. Mas pode ser que você tenha ficado em dúvida, por isso que você vai ler as outras alternativas. Olha só, alternativa B. Observar nas decisões critérios objetivos, previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação. Perfeito. Este é o gabarito da questão, porque a impessoalidade significa isso mesmo, nós temos critérios objetivos para evitar que fatores pessoais afetem naquela decisão, para evitar que elementos subjetivos, para evitar que uma discricionariedade do órgão diga quem vai vencer o certame. Não pode, tem que saber previamente quem é que vai vencer aquele certame preenchendo aquelas condições. Então não dá para a gente favorecer um e prejudicar o outro. Essa é a ideia da impessoalidade, é termos critérios objetivos, isso dentro das licitações, para que eu não favoreça um e prejudique o outro. Então a definição aqui é a que mais se coaduna, tá bom? Vamos para a alternativa C. Observar as normas e condições estabelecidas no ato convocatório,
nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. Isso daqui está vinculado ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Né? Lembra, se você está com dificuldade para memorizar os princípios das licitações, assista uma aula minha aqui sobre licitações, no Qualis Concurso, que eu explico para você um método bem interessante que é o Limp Prof Viajou, tá bom? Depois dá uma olhadinha nessa aula e procura licitações, Qualis Concurso, Evandro Musi aqui no YouTube, que você vai encontrar essa aula, assista ela, a gente traz bastante dica interessante aí para você aí de casa. Então veja, aqui ele está atrelando ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tá bom? E não ao princípio da impessoalidade. D. Simplificar os procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. Também, se eu não estou enganado, nessa mesma aula de licitações, eu falo sobre esse princípio, que é o princípio... Fugiu o nome agora? Ô louco, professor, ô louco, edita aí, produção. O princípio do formalismo moderado. Lembrei. É o princípio do formalismo moderado. O princípio do formalismo moderado significa que a gente tem que adotar uma forma, é claro, até porque os atos administrativos normalmente dependem de forma, e a licitação é um ato administrativo formal, mas que a forma ela não pode ser vista de tal modo a inviabilizar o procedimento. Principalmente se aquela forma prevista não é uma forma essencial, não é uma forma que possa gerar um vício insanável. Então essa é a ideia do formalismo moderado, muito utilizado nos órgãos de controle. Então você que está prestando o TCM, fica atento com um princípio como esse. Então esse é o princípio do formalismo moderado, tá bom? A gente tem que dar uma certa relativizada aí na forma, desde que não haja vícios insanáveis, desde que não haja prejuízo ao erário, prejuízo ao interesse público, desrespeito às leis e normas, tá bom? Alternativa D de dado, já falamos, e a alternativa E, buscar o maior número de competidores interessados no objeto listado. Tem a ver com eficiência, tem a ver com competitividade, ampla competitividade, que é um dos princípios que vão reger as licitações, então não tem a ver com impessoalidade. Então a gente conclui que o gabarito é a B de bola, tá aí os princípios aí destacados. A alternativa A tem mais a ver com a igualdade e equidade, a B a impessoalidade, a C a vinculação ao instrumento convocatório, a D é o formalismo moderado e a E é a ampla competitividade. Então você viu que princípios é um tema bem importante, pode cair em prova e não é porque a definição é simples, é linda, é facinho de entender, que significa que a questão vai ser super fácil também. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Principalmente esses temas que você acha que tem facilidade, não deixe de lado no estudo. Estude. Faça questões. Veja se realmente você está bem naquele tema, tá bom? Não seja aí soberbo. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 6. Caiu na VUNESP, né? Já faz um tempinho aí, para agente de promotoriária de secretaria. Vamos lá. No que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Os atos de improbidade podem ser praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Contra a administração direta, vamos analisar por partes? Vamos lá. Improbidade pode ser praticado por qualquer agente? Sim. Tem que ser servidor? Não. Né? Se ele concorrer, beneficiar, for partícipe do ato, ele pode responder também, pode responder pelas penalidades. Então, contra a administração direta? Sim. Contra a administração indireta ou fundacional? Sim. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios? Sim. Então, o gabarito só pode ser a letra A. Vamos para B. Estão também sujeitos às penalidades desta por atos de improbidade praticados contra o patrimônio de órgão privado. Pode até ser, né? Pode até ser, só que vamos ver o finalzinho da questão. Para cuja criação o custeio o erário haja concorrido com menos de 30%, errado! Com menos de 50%. É tanto quanto mais de 50%, como menos de 50%. A diferença é que se for menos de 50%, as sanções patrimoniais estarão adstritas à repercussão de investimento ali, ou manutenção do dinheiro público com base no orçamento, enfim, com base no investimento naquela empresa. Então a sanção patrimonial estará restrita ao que o poder público contribui. Bom, tudo bem, você pode até falar, professor, mas então se a lei fala em menos de 50, menos de 30 entraria. Sim. Só que aqui, meu amigo, não é para você interpretar, para você lembrar a literalidade da lei. E aí a alternativa B ela não está tão certa quanto a alternativa A. A gente poderia dizer que a alternativa B está meio certa porque ela não faz um copia e cola exatamente igual ao que está na letra da Constituição. Tá vendo por que é importante praticar? Uma alternativa como essa da B pode estar certa ou errada, depende de um contexto aqui das outras questões. A alternativa C,
Reputa-se agente público para os efeitos de improbidade todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função. Até aqui correto. Desde que remunerados pelos cofres públicos de qualquer dos poderes. Errado, não importa se tem remuneração ou não tem remuneração, não importa se o vínculo é efetivo, se o vínculo é temporário, não importa se é um trabalho gratuito ou se é oneroso, se é remunerado, não importa. Não importa aqui essa espécie de vínculo, se é contratual, se é de direito público, se é de direito privado, não tem essa relação. Então, não tem que haver obrigatoriamente a remuneração, tá bom? Então, está errada a alternativa C de casa. Alternativa D. Apenas agente público poderá ser responsabilizado por improbidade administrativa. Ó, esse apenas normalmente denota o erro da questão, hein? Por receber remuneração por qualquer forma de investidura ou vínculo. A gente já falou que não depende de remuneração e não é só o agente público. O terceiro beneficiário, coautor, partícipe, beneficiário do ato, também pode responder pelas penas previstas aqui na lei de improbidade. Então, a alternativa D está errada. E, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa ingressar com a ação civil pública para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A ação civil pública é mais ou menos ali parecida com a ação popular, mas tem um rol restrito, como, por exemplo, o Ministério Público para entrar com ela. E não é o que a lei diz. A lei não fala isso. A lei fala que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa comunicar ao Ministério Público, representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Presta atenção, tem questão que vai dizer que a autoridade administrativa decreta a indisponibilidade dos bens do indiciado. Errado também. A autoridade administrativa, ela representa, ela requer, o MP, por sua vez, vai lá adotar o procedimento cabível, requer ao juiz e aí o judiciário declara ou não a indisponibilidade destes bens. Está vendo que tem que prestar atenção em como que a questão está sendo apresentada para você, tem que interpretar ali a alternativa, tá bom? Então, tranquilo, a gente viu aí por que o gabarito é realmente a letra A. Vamos ver aqui os fundamentos na Lei 8.429 de 1992, conhecida como a LIA, a Lei de Improbidade. Vamos lá. Para artigo 1º, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Olha o que diz o parágrafo único. Estão também sujeitas às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. A questão falava em 30%. Lembra que eu te dei aquela explicação? Ou da receita anual, limitando-se nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Lembrando que o presidente da República não está sujeito aqui às penalidades da lei de improbidade, pelo fato dele já responder lá pelo crime de responsabilidade, evitando-se assim o bis in idem, tá bom? Vamos lá. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, e ficam lá as colocações que eu trouxe para você. Vamos fazer mais essa questão. Essa questão aqui deu uma fugidinha um pouquinho aí na formatação, é que eu deixei dessa maneira para ver se melhora um pouquinho para você enxergar, que o texto é grande e eu não quis quebrar em mais de um slide, tá? Para não ficar ruim o raciocínio. Vamos lá. Caiu na VUNESP para a Prefeitura de Morro Agudo para o cargo de analista legislativo. Foi perguntado o seguinte: Apolo
é a autoridade administrativa responsável por um inquérito. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, no qual apura-se conduta ilícita de Hermes, olha só, deuses aí, né? No qual se apura conduta ilícita de Hermes. Então, Apolo era a autoridade administrativa responsável pelo inquérito nos termos da lei. E estavam apurando a conduta ilícita de Hermes, que é servidor público, bem como a de Dionísio, que é um particular. Então, quer dizer, o Hermes e o Dionísio se juntaram para praticar um ato de improbidade. Empresário da construção civil. Na conclusão do inquérito, restou comprovado que ambos acusados praticaram atos que redundaram em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, tanto Hermes quanto Dionísio praticaram atos de improbidade na modalidade do enriquecimento ilícito, não cabendo mais recursos no inquérito. No entanto, antes de Apolo tomar qualquer providência, Hermes veio a falecer. Nessa hipótese hipotética, é boa, hein, professor? Nesta situação hipotética, segundo o disposto na lei número 8.429 de 1992, Apolo deverá. Então o professor fez um pleonasmo aí na hipótese hipotética. Vamos lá. Subiu para cima, né, professor? É isso aí. Vamos lá. Então Apolo deverá o quê? Bom, aqui você tinha que se lembrar do seguinte, né? Tinha o Apolo, tinha Hermes e Dionísio. Hermes e Dionísio cometeram ato de improbidade na modalidade do enriquecimento ilícito. Apolo estava tocando aquele procedimento inquérito. Não importa que Hermes tenha morrido. Por quê? Porque os seus herdeiros o seu patrimônio que será transmitido aos herdeiros vai responder por essas sanções patrimoniais. Então os herdeiros respondem até o limite do valor do patrimônio transferido. Então o patrimônio dele transferido também responde. Por isso que não importa se ele morreu ou não, tem que continuar o procedimento para os dois, porque ele pode ter patrimônio a ser transferido e aí a gente pode ter que recuperar uma parte ou todo desse patrimônio para ressarcir os cofres públicos do prejuízo causado. Então o raciocínio é esse. É simples, é só se lembrar desse dispositivo. Tem que continuar o procedimento para os dois. Vamos buscar a alternativa que diz isso, olha só. Então Apolo deverá mandar arquivar o inquérito em relação a Hermes, em razão de seu falecimento, e representar ao Ministério Público para a indisponibilidade de bens de Dionísio. Errado! Tem que tornar indisponível os bens dos dois, não é? Não importa que ele tenha falecido, tem que continuar o procedimento ali para Hermes, porque o seu patrimônio pode ressarcir os cofres públicos. Os herdeiros respondem até o limite do valor da herança transferida, do patrimônio transferido. B. Representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens de ambos os indiciados. Faz sentido. Sendo que no caso de Hermes, seus sucessores é que responderão até o limite do valor da herança. Perfeito, é o gabarito da questão essa daqui, hein? C. Determinar o arquivamento do inquérito em relação a Hermes. Errado, tem que continuar para os dois. Por este ter falecido e remeter cópias do inquérito para abertura de processo contra Dionísio. Errado, é contra os dois. D. Pedir à justiça o arquivamento do inquérito para ambos. Não, tanto para Hermes quanto para Dionísio vai continuar pelo fato de haver aí tudo isso que eu já te expliquei. E arquivar o inquérito em relação a Hermes, que faleceu antes da aplicação da pena, e remeter o inquérito ao delegado de polícia para abertura de processo criminal contra Dionísio. Errado, tá bom? Errado. Você já viu que a gente tem aqui uma alternativa que se coaduna mais ao que está previsto na lei de improbidade. E vamos ver o fundamento, então. Vamos ver o artigo, a letra da lei. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então é isso. Vamos ver a próxima questão de número 8. Caiu na Câmara Municipal de Guaratinguetá para auxiliar legislativo. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado processo administrativo tramita no âmbito da Câmara Municipal de Guaratinguetá para apurar possíveis irregularidades na conduta de servidores, que supostamente teriam recebido valores ilicitamente. O processo administrativo ainda está sendo instruído e não foi finalizado. Peraí, o processo ainda está sendo instruído, ainda estamos juntando provas, ainda estamos ouvindo testemunhas, o processo não foi finalizado, não foi concluído. Nesse caso, a conduta adequada da autoridade competente no âmbito da Câmara Municipal será nos termos da Lei Federal 2527/2011. Bom, aí aqui tem que se avaliar, né? Se o processo administrativo ainda está em trâmite, liberar as informações ali contidas, porque a lei vai falar sobre o acesso à informação, então as alternativas vão dizer respeito a isso,
Liberar o acesso a informações pode prejudicar o andamento das investigações. Pode ser que alguém queira ir ver lá aquele processo só para ver se a testemunha realmente falou aquilo e, de repente, ela pode ir lá querer coagir a testemunha para ela ir lá e mudar o depoimento dela. Ela pode ver que não foi juntada determinada prova para tentar destruí-la. Então, é importante que mantenha-se um certo sigilo quanto a esses procedimentos, pelo menos até que eles sejam concluídos, né? Até que eles sejam concluídos. Depois que foi concluído, depois que já tiver completada a instrução, já teve decisão, por exemplo, não vejo muito problema de permitir o acesso à informação de acordo com a lei, porque as provas já foram produzidas, já foi instruído, já teve decisão. Agora, se o processo ainda está em trâmite, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o acesso àquela informação pode prejudicar o andamento das investigações. Então, vamos buscar uma alternativa que está de acordo com a explicação do professor? Vamos lá. Neste caso, a conduta adequada da autoridade competente no âmbito da Câmara Municipal será, nos termos da Lei 2.527 de 2011. Então, alguém pediu o acesso a isso, né? Vamos lá. Negar o acesso aos autos, já que o acesso à investigação ou fiscalização em andamento pode ser restringido. Olha, vamos deixar ela aqui, vamos ver as outras. Permitir o acesso aos autos, pois a lei estabelece o sigilo como regra e publicidade como exceção. Na verdade, assim, a lei ela não fala exatamente que tem que ser dado ou não o acesso, mas tem que fazer essas ponderações que eu acabei de te dizer. Só que vamos raciocinar comigo que a segunda parte dessa letra B está errada. Não é sigilo como regra e publicidade como exceção, é o contrário. É publicidade como regra e sigilo como exceção. Então, eu já elimino a B. C. Negar acesso aos autos, considerando que jornalistas não podem se valer da Lei 2.527 de 2011 para obter informações como outras pessoas. Errado. Se outras pessoas podem, por que o jornalista não vai poder? Só porque ele é jornalista? A gente está vivendo o quê? Numa época ditatorial? Então, não faz sentido o que está sendo dito aqui, né? Não importa se é jornalista, se é cidadão, a gente vai aplicar aqui os ditames da Lei 2.527. Então, tem nada a ver essa distinção aqui trazida na alternativa C. Então, também não é o gabarito. D. Permitir o acesso aos autos, porque a lei prevê expressamente que deve ser feita a divulgação de investigações em curso. Não é exatamente o que a lei diz. A lei diz que investigações em curso, né, dependendo do que estiver acontecendo ali, podem ter o seu acesso restringido e pode, inclusive, a informação ser classificada em algum grau de sigilo. Aí, acontecendo o evento lá, o tempo limite, a informação depois ela pode ser tornada pública. Mas não é o que a lei diz, então. Então, a lei fala, a gente vai ver, inclusive, o fundamento disso. E negar acesso aos autos, pois a Lei 2.527 de 2011 não inclui processos investigativos entre aqueles que devem ser objeto de livre acesso. Quer dizer, tá meio confuso isso, né? Deve negar o acesso aos autos, pois a lei não inclui os processos investigativos entre aqueles que devem ser objeto de livre acesso. Olha, sinceramente, não está fazendo muito sentido essa alternativa aqui, não. Né? Porque, na verdade, a lei não fala sobre isso. A lei não fala negar acesso aos autos, pois a lei não inclui os procedimentos investigativos entre aqueles que devem ser objeto de acesso. Mas vamos raciocinar agora. A gente já eliminou a B, a C e a D. Agora, a gente tem duas aqui para raciocinar. Né? Vamos ver a A. Negar acesso aos autos, já que o acesso a investigações ou fiscalização em andamento pode ser restringido. Essa daqui está fazendo mais sentido porque não está dizendo que é uma regra, está dizendo que em determinadas hipóteses a gente pode ter restrição de acesso. Mas também não quer dizer que sempre a gente vai restringir o acesso, depende do caso. Então, essa alternativa aqui, ela está mais corretinha do que essa que diz negar acesso aos autos, pois a lei federal lá não inclui os processos investigatórios entre aqueles que devem ser objeto de livre acesso. Então, veja, na verdade, a lei ela até fala que em processos investigativos, eles podem ser abarcados em alguma classificação de sigilo. Então, aí está errado. Né? Tá vendo como você tem que fazer esse raciocínio? Então, a gente conclui que o gabarito é realmente a alternativa A. Vamos para o fundamento disso, artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam, inciso 8,
comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. É isso. Então, tá vendo que inclusive a alternativa A foi bem redida no sentido de dizer que pode ser restringida e não que deve. A gente vai analisar um conjunto de fatores para ver se vai restringir ou não. Embora a lei permita, não quer dizer que toda a situação a gente vai aplicar isso. Então, ela foi bem mais redigida, né? Ela trouxe o pode como uma situação excepcional. Então, é tudo essa interpretação que você tem que fazer em prova. Vamos para a próxima questão, então. Questão 9, caiu na VUNESP para assistente jurídico. Determinada sociedade de economia mista recebeu um pedido de acesso à informação pertinente a determinado contrato administrativo, celebrado no âmbito daquele ente. Nos termos da Lei nº 12.527 de 2011, o referido ente político. Ora, vamos lá. Sociedade de economia mista, se aplica a lei de acesso à informação para ela? Sim. Para os contratos? Como regras, sim. Embora a lei até traga algumas exceções. Quando, por exemplo, envolver segredo industrial, esse tipo de coisa, a informação até não vai ser abarcada aqui pela Lei 2.527 para manter a competitividade daquele órgão. Mas a questão não trouxe no caput todos esses elementos. Só falou contrato administrativo, como regra o contrato vai ser permitido o acesso. Mas vamos ver as alternativas aqui, olha só. A. Não está obrigado a prestar a informação, uma vez que as sociedades de economia mista não estão obrigadas a observar a lei. Errado, estão sim. Então, alternativa A, excluída. B. Pode negar o pedido, uma vez que o direito fundamental de acesso à informação não abrange informações relativas a contratos administrativos celebrados pelos órgãos e entes públicos. Errado, abrange sim os contratos administrativos. Então, errado a B também. C. Pode negar o pedido caso não contenha a identificação do requerente. Joinha, certinho. Este é o gabarito da questão, porque quando do pedido de acesso à informação tem que haver a identificação do requerente. Então, é exatamente o que diz a lei. D. Pode negar o pedido caso não haja os motivos determinantes da solicitação. Está errado por quê? Quando se trata de uma informação pública, não importa os motivos determinantes da solicitação. Inclusive, é vedado cobrar os motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Então, a alternativa D está errada. E. Não pode negar o acesso à informação pleiteada? Aí aqui tem que tomar cuidado, porque a gente pode entrar naquela situação que eu te falei. Pode se tratar de um segredo industrial e assim por diante, prejudicar a competitividade dela no mercado. Então, tem exceções sim. Então, a gente não pode ver só a regra, tem que ver a exceção também, motivo pelo qual a alternativa E está errada, tá bom? Vamos aqui então para o gabarito, que é a alternativa C. Vamos ver os fundamentos na letra da lei. Olha só. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo Cortes de Contas, TCM, por exemplo, Judiciário e Ministério Público. Também as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. Olha só, está aqui exatamente o que estava na lei. Então, está incluído dentro do direito de acesso à informação. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Então, tem que ter ali, sim, a identificação de quem está pedindo. Parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. 22. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Aí entra na exceção aqui que eu te falei, ó. A depender, né,
tratando de segredo industrial, por exemplo, a gente eventualmente pode negar o acesso sim. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre identificar exceções nas regras trazidas também, tá? A questão pode querer regra, a questão pode querer exceção, pode querer regra e exceção em conjunto. Então, você tem que estar sempre interpretando a questão, tá? E vamos aqui para a nossa última questão para finalizar este bloco de aulas. Caiu na Câmara de São Joaquim da Barra, em São Paulo, para o cargo de procurador jurídico. A Constituição Federal veda a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Referida vedação reflete o princípio orçamentário. Aí aqui, meu amigo, é só fazer um raciocínio, né? Proibir operações de crédito, né, que excedam o limite das despesas de capital. Quer dizer, aqueles investimentos que eu vou fazer, né, as despesas de capital, sei lá, vou construir um hospital. Despesa de capital. Então veja, veda, como regra, porque tem exceções, operações de créditos que excedam o montante dessas despesas. Faz sentido, não faz? Por quê? Porque eu não vou pegar mais emprestado do que o que eu realmente preciso. Porque senão eu posso pagar juros, etc e tal. Então eu não vou pegar mais do que eu preciso para ficar pagando juros à toa, por exemplo. Então isso é para manter o quê? Um equilíbrio entre receitas e despesas. Logo, o princípio orçamentário refletido aqui só pode ser o do equilíbrio, tá bom? Só pode ser o do equilíbrio. Esse é um tema que você vai estudar com um pouco mais de profundidade e detalhes com o seu grande professor Gustavo Musi dentro da administração financeira e orçamentária, dentro do orçamento público, tá bom? Mas a gente traz aqui alguns dispositivos atrelados à Constituição Federal que eventualmente possam cair na sua prova. Isso está no artigo 167 da Constituição Federal. Olha só. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Aí aqui a regra e vem a exceção. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Bom, quero agradecer você que ficou aí do outro lado da telinha, acompanhando a nossa aula, aguentando aqui o chato do professor Evandro Musi. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Essa ideia aqui de resolução de questões é trazer de uma maneira mais sucinta. Eu não vou aprofundar tanto o conhecimento teórico quanto a gente faz nos cursos regulares do Qualis Concursos. Gostou? Vai lá no Qualis Concursos, a gente tem simulado à disposição para você, para o TCM São Paulo, então não deixa de se matricular. A gente tem o nosso curso extensivo para carreiras de controle, carreiras fiscais. Está acontecendo também, ainda dá tempo de você entrar na nossa turma que iniciou agora. Então, busca lá informações, manda e-mail para o Qualis Concurso, manda o WhatsApp, a gente está aqui à disposição de você. Siga-nos nas nossas redes sociais. E é isso aí, meu amigo. Agora eu quero desejar a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? Até mais!